minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas, uma dica terapêutica toda especial. Vou falar sobre as tragédias do Rio Grande do Sul. Pois é, gente. Eu tô aqui num lugar diferente, né? Aqui é onde eu atendo, onde eu faço minhas consultas de terapia. É no mesmo espaço onde eu gravo, só que eu tô aqui agora sentadinho nessa poltrona confortável para conversar com vocês esse tema, um tema muito importante. E se você acompanha aqui o canal, eu falo sobre essas questões há bastante tempo já, né? Mas antes de a gente entrar no assunto, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Quando eu comecei esse canal lá em 2020, né, começada a pandemia, e aí eu comecei a gravar meus vídeos. Os primeiros vídeos que eu comecei a gravar foram conselhos do tarô e fazia uma dica terapêutica, temas diversos, e também tinha crônicas da nova era, crônicas da nova era. Eu fiz algumas coisas que eu escrevi, que eu recebi ali, e várias dessas informações, dessas crônicas eu gravei vídeos. Então no começo do canal tem essas temáticas, né? Claro que aquele contexto pandêmico trazia todo um pano de fundo para a gente estar refletindo sobre o futuro da humanidade, né? O momento que a gente está vivendo, o momento que a gente vai viver posteriormente. Astrologia, que é uma técnica que eu amo, eu sempre falo, astrologia, astrologia. O que é astrologia, né? A astrologia é um sistema simbólico, como qualquer conhecimento humano, de caráter psicológico, é uma psicologia antiga, que usa um modelo astronômico para a construção de suas tipologias. Mas a astrologia ela não é apenas uma psicologia antiga, a astrologia também é uma ciência dos ciclos. Então, quem estuda astrologia sabe que a gente está vivendo momentos muito particulares, que se sincronizam aí com essa etapa do nosso processo civilizatório. Esse tema do Rio Grande do Sul tem tudo a ver com isso. Eu até, né, toda semana, eu tô fazendo nós toda semana, e gente, ó, dia 1º de maio, né? Dia 1º de maio a gente teve uma lua em aquário, mexendo muito com o coletivo. A gente teve Marte entrando em Áries, então, né, processos, impulsos violentos. E a gente teve a quadratura de Vênus-Plutão que ficou no dia 1º e no dia 2. Vênus-Plutão de quadratura é bem desafiador, e chama a morte, tá? É Plutão na jogada. E no dia 2 a gente teve o início do ciclo de Plutão retrógrado. Sincronizou com esse momento plutoniano que rege a morte, as grandes transformações. Então aquela temática que a gente estava vivendo ali lá no sul, aquela tragédia que a gente estava vivendo ali, uma tragédia anunciada, ela tem a ver com esses simbolismos ali, ela tem a ver, na verdade, com isso que eu estou falando, as crônicas da nova era que eu cansei de trazer aqui, esse tema eu já falei várias vezes também, estão completamente sincrônicos com esse momento, né, do nosso processo civilizatório, que é um momento de transição, um momento de transformação. A nossa civilização ela não vai perseverar com as mesmas bases. Bases que tem aí 240, 250 anos, né? As bases do capitalismo, a base da exploração do homem pelo homem, a base da exploração desenfreada da natureza. A gente não vai conseguir, né, manter uma civilização com base nisso. A natureza não quer mais ser explorada e a gente também não. E a gente também não. Eu vi o Warren Buffett falando: tem uma luta de classe e a gente está ganhando. Que palhaço! Que palhaço! Ele vai ver o que ele vai perder. Ele vai perder. E não é nem em função da luta de classes realmente. Não é nem em função de um aumento de consciência das pessoas e ninguém cortando a cabeça dele, metendo ele na guilhotina. Não vai ser nem em função disso. Vai ser em função das questões ecológicas que a gente vai estar enfrentando daqui para frente. A gente vai estar enfrentando questões ecológicas muito sérias. O ser humano, o impacto dessa civilização, o impacto do ser humano. O ser humano está há milhares de anos no planeta. Mas essa civilização, que tem pouco mais de 200 anos,
Essa civilização é que provocou, criou um impacto destruidor, transformador negativamente no planeta, e o planeta vai precisar ou fazer o que a gente se adapte, aquele papo neoliberal, adapte-se ou morra. Amigo, agora é sério, agora é de verdade. É a natureza falando grosso com a gente, adapte-se ou morra aí, ô palhaço. Ô macacada humana, adapte-se ou morra, sabe? Ou vocês retomam o quê? A tecnologia, o conhecimento dos povos tradicionais. Os povos tradicionais estão aí há um tempão. Eles são sobreviventes, sobreviventes inclusive a gente, né? Embora nós tenhamos sido grandes assassinos e destruidores. Nossa civilização, grande assassina e destruidora desses povos originários. Mas é o conhecimento e a tecnologia deles que serão muito úteis agora. Né? Não é a ciência, não. É o negão africano, é o índio, são esses, né, povos tradicionais que vão estar ensinando a gente como a gente sobreviver daqui para frente. Isso vai ficar cada vez mais sério, né? O que aconteceu lá não foi um fenômeno natural, né? É uma coisa que já estava sendo vista, né? Que é a formação ciclônica no Atlântico Sul, uma coisa que é relativamente recente, mas já está sendo mapeada há décadas, né? Juntamente com uma ideologia de descaso da política com relação às questões de sustentabilidade, questões gerais de sustentabilidade. Então lá o sistema que há muito tempo dá certo em Porto Alegre estava sem manutenção. Então, né, movimentos da natureza cada vez mais intensos, aliado com um negacionismo, com uma visão estúpida do ser humano, uma corrupção política, juntou essas duas coisas e aí deu ali no que deu. Muita gente perdendo tudo. Eu tenho um cliente que o pai perdeu tudo. Perdeu carro, perdeu casa, e aquela água que sobe é água de esgoto, então fica cheiro de bosta dentro da tua casa. É uma calamidade em vários níveis, né? Isso, gente, vai se repetir. E não apenas com o Porto. Tem estudos já sobre isso. Estudos falando que o litoral brasileiro tende a ser muito atingido com as mudanças climáticas. E é verdade, Porto Alegre está sendo ali um primeiro. Opa, será que a gente vai acordar a partir desse movimento que aconteceu ali? E não é só em função de Porto Alegre. Florianópolis, Rio de Janeiro, a boa parte do Nordeste, todas as cidades litorâneas brasileiras tendem a estar lidando com situações muito delicadas, situações, né, climáticas muito delicadas. E a gente, né, a civilização está sendo convidada, o ser humano está sendo convidado a refletir sobre tudo isso, convidado a refletir em alto nível. A gente precisa buscar um outro caminho civilizatório, está sendo forjada uma nova forma de solidariedade. Aí você vê cenas ali, um ajudando o outro, todo mundo ali na água no peito, um passando comida, passando pessoas. Ali não tinha gremista ou colorado, ali não tinha lulista, bolsonarista, ali eram pessoas tentando ajudar umas às outras para, né, garantir uma possibilidade de sobrevivência. E esse é o momento, é por isso que essas coisas acontecem também, para a gente sair da dualidade. Aquele papo de toda dualidade serve à unidade, é verdade. Por mais que seja distintiva, bolsonarista, lulista, é muito distintiva essa dualidade aí. Por mais que seja distintiva, toda dualidade serve à unidade. É nesses momentos aí em que a gente é capaz de se unir e criar uma nova forma de solidariedade. Uma solidariedade como base para uma nova sociedade. A gente está precisando refundar uma nova solidariedade, refundar a sociedade com base numa nova solidariedade. Uma solidariedade não competitiva, né? Uma solidariedade da colaboração, uma solidariedade colaborativa, sair da competição e ir para a cooperação. Na natureza tem competição, na natureza tem muita colaboração. A natureza persevera com base em muita colaboração também, entendeu? Então a gente precisa caminhar nessa direção. O que aconteceu lá, aí eu vi pessoal falando, porque ali no Rio Grande do Sul mataram muitos índios. Gente, o sangue dos índios está no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade. Os povos originários estão sendo assassinados desde sempre. Então, não é só o karma. O karma espiritual, o mundo inteiro tem esse karma espiritual do sangue. Rio de Janeiro não tem karma de sangue.
Todo lugar tem, né? Então lá no sul tem. Dizimaram, né, civilizações que estavam lá há muito tempo, que sabiam lidar com aquela história, né, com aquela realidade ali ecológica há muito mais tempo, né? Mas não é esse o problema, né? O problema não é esse. O problema simplesmente estamos num momento de fim civilizatório. Então não é lá no ano 50 que você olhava para o mundo, aí isso tinha 50 anos para isso acontecer. Não, agora está acontecendo agora. Entendeu? Está acontecendo agora, no nosso colo. Então a tomada de decisão vai ter que ser rápida. Na astrologia, os próximos 19 e depois mais 22 anos serão cruciais para a humanidade. O risco de extinção ele é sério. Por quê? Porque esses próximos 19 anos é Plutão transitando por Aquário e depois ele vai transitar por Peixe. Os dois signos que representam a humanidade. Plutão é a morte. Ou transforma ou morre. Não acredito que toda a humanidade vai perecer, né? Porque, como eu falei, os povos originários, povos tradicionais, estão sobrevivendo há anos. Mas a nossa civilização, quem tiver plantado exclusivamente na nossa civilização, vai perecer. Vai perecer. Porque é o momento da gente mudar. Isso muda como? Muda com base na consciência e na inteligência humana? Infelizmente não, né? Muda com base na nossa espiritualidade? Infelizmente não. Muda com base nas dificuldades, nos desafios. Como eu falei, depois daquela história lá, né, várias cenas de solidariedade, aí gaúcho um do lado do outro ali, e não tinha lulista, nem bolsonarista, nem gremista, nem colorado. Ali era todo mundo precisando se ajudar. Entendeu? E a gente precisa voltar para esse lugar. A gente precisa voltar para esse lugar. Esse é um papo muito importante, um papo que se conecta com coisas que eu tenho falado há muito tempo. Lá atrás, no começo do canal, nas Crônicas da Nova Era. Isso vai, aí eu, também na astrologia o tempo inteiro eu estou vendo isso. O tempo inteiro. A gente vai estar lidando cada vez mais com questões climáticas no mundo inteiro muito desafiadoras. E muitos lugares vão acabar se tornando lugares que não vai dar para viver. Que não vai dar para viver. E a gente precisa se preparar para isso. Como eu falei, quem está conectado aqui no canal sabe que esse é um tema. Qual é a solução? A solução é a gente se conectar com a natureza. A solução é a gente se conectar com o coletivo, com outras pessoas que têm essa compreensão, essa mentalidade. A solução é a gente se conectar com os nossos mercados locais, sair dos grandes corporations, onde quer que você esteja. Ah, mas eu vivo numa metrópole. Realmente é mais delicado, né? Os próximos anos serão mais delicados para os indivíduos metropolitanos que vivem numa metrópole. Por que vai ser mais delicado? Porque quem vive numa metrópole é refém do abastecimento total. Eu estava conversando com pessoas no Rio de Janeiro e as pessoas falam, não, mas onde eu moro, é sempre assim, né? Onde eu moro é assim, aqui é alto, né? Aqui vai chover, vai inundar, mas eu tô aqui, eu tô bem. Aí você tá alto, você tá bem? Imagina você sem luz e sem água, preso onde você tá, a cidade em calamidade. Pelo amor de Deus, gente, vamos sair um pouquinho do nosso umbigo. O fato de você, o meu apartamento fica em segurança se acontece uma situação dessa. Se acontece uma situação, né, uma semana de chuva, assim, que acaba com o abastecimento. Então, quem vive numa metrópole é refém disso. Né? Quem está numa cidade menor e tudo, está mais perto de fontes produtoras de comida, né? Fica melhor. Ainda assim, gente, é para todo mundo se abastecer um pouquinho mais, porque realmente a partir de agora a gente pode estar lidando. Imagina uma chuva que pare ali 3 dias no Rio de Janeiro. E a gente não consiga fazer movimentos de ir para um supermercado, uma coisa assim. Nesse momento a gente tem que estar pensando nisso. A gente tem que estar pensando numa coisa que é previsível. Aquilo que é previsível, tem uma imagem do Símbolo Saber, que eu falo de vez em quando aí também, que é a imagem de um trenó, tá ali um trenó, num campo de grama, num terreno não coberto de neve. Está falando das coisas que são previsíveis, das encrencas previsíveis. Essa é uma encrenca previsível. E no coletivo, a humanidade vai estar sendo desafiada no sentido dessa civilização. Essa civilização está sendo desafiada. E a gente vai cada vez mais se aproximar do conhecimento e da tecnologia dos povos originários.
porque eles estão aqui há muito tempo. Eles sobrevivem aqui, eles têm uma sabedoria em sobreviver, né, há muito tempo, porque eles têm uma outra relação com a natureza, uma outra relação espiritual, inclusive, com a natureza. Aquele papo também que eu falo para vocês, de que a natureza ela não é só uma fonte inspiradora ou cura, porque os remédios estão na natureza, a energia, o ar puro. A natureza ela é plena de espiritualidade. E essa espiritualidade de seres vivos, é espiritualidade, e esses seres e essa espiritualidade, eles, né, são muito generosos. Eles têm uma paciência incrível com o ser humano, são muito generosos, são professores da gente e a gente precisa se conectar nessa escola da natureza, nessa escola da vida. A vida é uma escola, a natureza é uma escola, a gente está dentro dessa escola e está na hora de aprender. E ó, vem teste final aí pra gente, tá? Mas não é pra gente se desesperar, na verdade, é pra gente se conectar na nossa potência espiritual, naquilo que a gente é, nos nossos sonhos, no nosso desejo, se conectar na natureza. Quem tem essa relação com a natureza, é, é, sem dúvida nenhuma, né, tem caminhos tanto para estar melhor, para estar em equilíbrio, quanto para ajudar as pessoas. E é isso, gente. A partir de agora, a gente tem que estar atento onde essas coisas estão acontecendo. Talvez, né, venha a ser necessário a gente fazer deslocamentos. Eu tive que fazer deslocamento na pandemia, talvez seja necessário a gente fazer deslocamentos e vamos ficar atento aí. Claro que vamos aproveitar aqui esse vídeo e, né, conclamar, gente, a base para essa nossa, né, essa nova civilização, a base é uma nova forma de solidariedade. Agora, solidariedade é uma palavra-chave. Então, temos que ser solidários com as pessoas que estão sofrendo. Ah, mas eles não foram solidários à coisa do Nordeste. Enquanto permanecer nessa divisão, a gente não vai virar a chavinha. Toda dualidade serve a unidade. Então está no momento de virar a chavinha, está no momento da unidade, está no momento de solidariedade em relação aos nossos irmãos gaúchos. Então vamos ser solidários, né? Quem puder doar, doe. Tem vários caminhos para isso. Estou conclamando isso agora aqui, aproveitando, né, esse vídeo, esse canal. Gente, essa foi a dica da nossa semana. Semana que vem tem mais dica. Um beijo para você.